pessoal, tudo certo? Canal Caju Tricolor na área, então se você é novo aqui já te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, deixa o like no vídeo para ajudar na divulgação que é muito importante, comenta o que você pensa em relação aos assuntos que a gente traz aqui no vídeo e claro, se você gostou do conteúdo, compartilha esse vídeo e esse canal com seus amigos. Já estamos chegando a quase 23 mil inscritos, então muito obrigado a todo mundo que nos acompanha, que nos segue e que confia no nosso trabalho. Vamos falar sobre o jogador que está praticamente contratado pelo Grêmio, o jogador que está muito próximo de ser o primeiro reforço do Grêmio para a janela de transferências de julho. Trata-se de Juan Iturbi, jogador de 30 anos de idade que está no Ares da Grécia e que é um negócio que o Grêmio considera interessantíssimo para entregar como mais uma opção no elenco do técnico Renato Portaluppi. Antes da gente falar especificamente da situação do Iturbi, vamos deixar bem claro o seguinte: não inviabiliza a contratação do Michael. Pelo menos essa é a informação que nós temos aqui do canal. A ideia da direção, pelas informações que nós temos, é de trazer os dois jogadores, aumentar o número de opções na ponta pro técnico Renato Portaluppi. O Grêmio já tem neste momento o Zinho, que é garoto da base, tem o Everton Galdino, que está sendo bastante utilizado pelo Renato, e tem o Ferreira, que está no departamento médico e que deve voltar nos próximos 10, 15 dias. Então a ideia do Grêmio é ter esses três jogadores e entregar pelo menos mais dois para o Renato, um deles o Iturbi, e o outro Michael. Então, em tese, não inviabiliza uma negociação a outra, tá? Essa é a primeira informação que a gente traz para vocês aqui no vídeo, a informação que nós temos aqui do canal, respeitando, claro, quem tem dos nossos colegas uma informação diferente. Vamos falar especificamente sobre o Iturbi, então, porque é um jogador de 30 anos de idade, um jogador que surgiu como grande promessa do futebol argentino. Ele começa no futebol paraguaio, começa no Cerro Porteño e depois disso roda bastante pela Europa, joga no Torino da Itália, no Porto de Portugal, na Roma também da Itália, no Hellas Verona e roda também pelo futebol mexicano, Pumas, Tijuana, enfim, outros times do futebol mexicano, sempre rodando por esses centros. Acontece que recentemente ele foi em agosto de 2021 negociado por 2 milhões de euros com o time do Ares da Grécia, time que ficou na 5ª colocação do campeonato grego nessa última temporada com 51 pontos e o nosso glorioso Iturbi tem aí uma boa participação de jogos, fez 41 jogos na temporada, 6 gols marcados, 3 assistências, então está jogando, tem bom ritmo de jogo. Acontece que ele tem contrato com o time grego até dia 30 de junho, ou seja, nós estamos no dia 9 de junho, vai muito provavelmente ter 20 dias de contrato e a partir do dia 1º de julho já fica livre no mercado. O time grego, né, o Ares, não ofereceu ainda uma proposta de renovação de contrato e não deve oferecer. O clube não deve tentar ampliar o vínculo deste jogador, que, repito, está desde agosto de 2021 no futebol grego. Acontece que as informações que a gente tem são as seguintes. A negociação está muito avançada e a informação que nós temos aqui do canal é que a proposta do Grêmio, a oferta do Grêmio, chegou nas mãos do jogador na noite da última quinta-feira. Na noite de ontem, chegou nas mãos do jogador a proposta com o papel timbrado que a gente fala do Grêmio. Qual é essa proposta? Contrato de 1 ano e meio, essa informação divulgada pelo pessoal da Rádio Guaíba, pelo Rafael Pfeiffer, e um salário intermediário. O que é um salário intermediário? Por exemplo, tá? Para a gente ter um efeito de comparação. Ele recebia e recebe atualmente no Ares 700 mil euros por temporada, algo que dá 3 milhões e 600 mil reais por ano. Se a gente for dividir esse valor mensalmente, dá um valor exato de 300 mil reais por mês. Não é um salário muito elevado, não é um salário que vai onerar a folha de pagamento do clube, então a proposta que o Grêmio fez é de algo parecido em relação ao que ele recebe hoje. Não é um salário muito maior, é um salário de patamar parecido com o que ele recebe hoje no futebol grego. Ainda não existe uma definição total de dizer, esse jogador é o novo reforço do Grêmio. Mas a situação está caminhando muito bem e a tendência é de que nas próximas horas a gente já tem um desfecho para essa negociação. O Grêmio enxerga a possibilidade do Iturbi como um negócio de ocasião, ou seja, como uma oportunidade de mercado. Isso significa que ele não tem qualidade para jogar no Grêmio? Muito pelo contrário. O Grêmio gosta desse jogador, é uma avaliação bem positiva que foi feita, mas é um jogador que, em tese, não chega para ser titular absoluto. Vai chegar para revezar com o Michael, que é o grande objetivo da direção do Grêmio. Outro ponto importante para a gente falar. Antes da negociação com o Grêmio caminhar, o Iturbi teve uma conversa com um time de Dubai, tá? Que é o Shabib Al Ahly de Dubai, time que é comandado pelo técnico português Leonardo Jardim. Acontece que não chegou nenhuma proposta oficial pelo Iturbi até este momento, apenas conversas que não se traduziram em propostas. O que a gente tem ainda de informação complementar? Como eu disse, é um jogador que vai chegar para ser uma
uma agregação, digamos assim, né? Chega para agregar talento, chega para agregar opções para o técnico Renato Portaluppi, um jogador que o técnico Renato pede há bastante tempo, um jogador de velocidade, de ponta, de lado de campo e que seja suficiente para o Grêmio ter uma variação de jogo. O Grêmio contava muito com o Ferreira, mas acontece que ele está lesionado desde março, deve voltar nos próximos dias, como eu disse antes. Sobre a situação do Michael, o Grêmio segue em conversas, o Grêmio segue otimista por essa negociação e conta com a vontade do jogador, o seu principal trunfo para fechar esse negócio. Ainda não tem uma definição total se vai ser por empréstimo, se vai ser por compra, o que vai acontecer, mas o Grêmio segue conversando com o Al Hilal para entender o que pode fazer para viabilizar a chegada desse jogador que sim, é considerado o grande desejo do técnico Renato Portaluppi. E para finalizar, a gente tem algumas informações complementares aqui do vídeo que são as seguintes. Como vocês já sabem nas redes sociais, Diogo Barbosa, muito próximo do Fluminense, deve ser contratado junto ao tricolor carioca por empréstimo, R$225 mil de salário para cada um dos clubes pagar, contrato de empréstimo até fim do ano, quando acaba o vínculo dele com o Grêmio, depois vai ficar livre no mercado, ou seja, não joga mais pelo Grêmio. E aí, claro, existem as dúvidas do time titular para o jogo contra o Flamengo. João Pedro sentiu uma lesão no treinamento de hoje, vai fazer exame para descobrir a gravidade, e o cuiabano segue tendo dores nas costas, também é dúvida. Se na lateral esquerda o cuiabano não puder jogar, o Grêmio vai ter que optar por botar um jogador improvisado nessa função ou até mesmo subir o Wesley da base. Na lateral direita tem a opção do Thomas Luciano, que com a volta do João Pedro de lesão e do Fábio, perdeu um pouco de espaço, mas deve pelo menos estar na lista de relacionados, já que o Fábio se recupera de uma lesão de ligamento no joelho, né? Uma ruptura parcial do ligamento colateral medial do joelho direito. Então, essas situações do Grêmio no dia a dia, e claro, tem a situação do Iturbe, que é um jogador, como eu disse, de oportunidade de mercado e que o Grêmio está muito próximo de fechar. Informação do Rafael Pfeiffer sobre o prazo da negociação, a gente quer até a próxima terça-feira, a gente deve ter uma definição positiva, a situação está muito bem encaminhada, repito, contrato de 1 ano e meio, né? Ou seja, até dezembro de 2024, para o primeiro reforço da gestão do presidente Alberto Guerra. Só para a gente fechar o vídeo, um detalhe que eu estava até esquecendo aqui, é o seguinte: o Iturbe faz parte de um planejamento do Grêmio, que a gente já trouxe aqui em vídeos anteriores, então quem acompanha o canal aqui já sabe dessa informação, que o Grêmio tinha o seguinte planejamento: o reforço que chegar na janela de julho, o primeiro reforço, já poder estrear no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, que vai acontecer no dia 5. Pra gente entender especificamente como funciona isso. A janela de transferências vai abrir no dia 3 de julho, que vai ser uma segunda-feira. Dia 5 deve acontecer o jogo do Grêmio contra o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil, lá em Salvador, o jogo de ida. Então, qual é a ideia do Grêmio? Que o Grêmio feche pelo menos uma contratação no mês de junho, que deixe o jogador treinando por alguns dias aqui, e quando abrir a janela, o jogador já ter condição física e o Grêmio poder regularizar o jogador o mais rápido possível, para que no primeiro jogo pós-abertura da janela, ele já esteja disponível para jogar. Isso é muito importante, porque o Grêmio não quer perder tempo. A janela tem apenas 1 mês de duração, mas os clubes já podem conversar antes, como está acontecendo no caso do Iturbe, do Michael e de outras posições. O presidente Alberto Guerra falou que viriam no mínimo 1 e no máximo 3 reforços. Nesse momento, tem 2 nomes que são os protagonistas da janela do Grêmio: Michael e agora o Iturbe, que deve ser o primeiro jogador contratado e anunciado pelo técnico Renato Portaluppi, pelo Grêmio e por essa direção, para fechar o 16º reforço dessa temporada. O Grêmio que segue numa reformulação grande do seu elenco. E aí, o que achou do conteúdo do vídeo? Comenta aqui embaixo que a gente tá curioso para saber. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, deixa o like no vídeo e, claro, compartilha esse vídeo e esse canal com seus amigos se você gostou. Grande abraço, tamo junto, valeu, até a próxima, tchau!